Oi, gente. O Kim Kataguiri, depois de ter dito que a Alemanha teria errado ao ter criminalizado o partido nazista, ele agora e o MBL estão querendo processar 17 pessoas que criticaram ele por essa fala. Ou seja, 17 pessoas que usaram sua liberdade de expressão para criticar a fala dele. Mas ele pode usar a liberdade de expressão dele para defender a legalidade do partido nazista, mas as outras pessoas não podem usar a liberdade de expressão para criticar a fala dele. Interessante essa hipocrisia, viu, Kim Kataguiri? Mas algumas delas, como Ivan Valente, já estão dando declarações que não vão se intimidar. Ivan Valente disse, por exemplo, lutei 21 anos contra a ditadura militar. Não é Kim Kataguiri que vai me ameaçar. Nossa, que pancada, né? Ou seja, já enfrentei coisa muito maior do que Kim Kataguiri, né, e o MBL. Esse pessoal é fichinha, perto do que já enfrentei, disse Ivan Valente. Eu vou trazer a fala completa do Ivan Valente, falas de outras pessoas e também mais detalhes de todas as 17 pessoas que eles estão ameaçando processar. Eles que dizem defender a liberdade de expressão, inclusive do Kim Kataguiri, de defender a legalidade do partido nazista, mas aparentemente não acham que as pessoas têm muita liberdade de expressão de criticar a fala dele, né? Se você criticar a fala dele, essa defesa irrestrita da liberdade de expressão termina. Falando sobre o tema liberdade, o George Orwell, ele disse, se liberdade significa alguma coisa, significa dizer o que as pessoas não querem ouvir. E mesmo George Orwell, e é uma coisa que eu vou desenvolver meu curso sobre Orwell, e o link para o curso está no comentário fixado, mesmo George Orwell entendia que o fascismo e toda forma de totalitarismo teria que ser extirpada, tinha que ser destruída, tinha que ser enfrentada com tudo. Ele foi à Guerra Civil Espanhola lutar contra o fascismo de Franco. E eu acho que isso diz muito sobre George Orwell, né, e diz muito sobre sua perspectiva. Né? Ele sim, uma pessoa que defendia radicalmente a liberdade de expressão e entendia a ameaça que o fascismo representava com absoluta clareza. Acho que isso diz muito. Mas eu quero trazer para vocês a fala do Ivan Valente. Ele disse o seguinte, Ivan Valente, deputado federal pelo PSOL. Eles não vão nos intimidar, de forma nenhuma. Lutei 21 anos contra a ditadura militar, e contra o fascismo. Não é Kim Kataguiri ou o MBL que vai me ameaçar, um bando que não conhece nem a história. E ele acrescentou, além de estupidez e ignorância, é não conhecer a própria história. Isso, sem dúvidas, caracteriza uma apologia em nome da liberdade de expressão, o que é muito grave. Apologia ao nazismo. Apologia é uma palavra que significa, entre outras coisas, defesa de algo. E o Kim Kataguiri fez a defesa da legalidade do nazismo. Então, foi uma apologia à legalização do nazismo. Nesse sentido, foi uma apologia inquestionavelmente. Isso, obviamente, não faz de Kim Kataguiri uma pessoa que concorda com todos os aspectos da ideologia nazista. Assim como o Glenn Greenwald, que assumiu uma posição semelhante da do Kim, e o Noam Chomsky, que já defendeu isso, e o Glenn Greenwald, inclusive, cita num vídeo recente, o Noam Chomsky, Glenn Greenwald, não são nazistas por defenderem isso. Eles estão errados. Eu, inclusive, posso fazer um vídeo sobre a fala do Glenn Greenwald, explicando por que eu entendo que eles estão errados, explicando por que eu discordo muito da visão deles nesse ponto em particular. Com Kim Kataguiri eu discordo em praticamente tudo, né? Mas enfim. Olha só quem está na lista dos que serão processados pelo MBL. O ex-deputado federal e professor Jean Willis, né, que não está mais no Brasil, a filósofa Márcia Tiburi, o historiador Jones Manuel, o jornalista Palmério Dória, o youtuber e filósofo Henri Bugalho, o professor Sérgio Amadeu e os perfis no Twitter. Aí tem vários, né? Bolso Regrets, Jornalismo Ando, o Thiago Brasil, do Plantão Brasil, que já teve até aqui no canal, né? O Marcelo Neves, a Rosa Conservadora, a Verônica, a Senhora Rivotril, o Flávia Mainart, Dilma Taon, alguma coisa assim, Brasil Fight e o Família Direita Brasil. Tem alguns aí que são bolsonaristas, não é? Bem, vamos pegar também a fala do Jean Willis e da Márcia Tiburi, porque exemplificam parte da confusão com a qual
com coisas que eu concordo do que ele falou, mas coisas que eu discordo. Disse o Jean Willis. Vamos, MBL, sobrevivi à violência que vocês me infligiram. Estou inteiro. E não é seu assédio jurídico nem lawfare que vão me impedir de dizer que quem defende a existência de partido nazista é nazista. Deputado que disse que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo é nazista. Eu concordo que eles estão tentando usar de lawfare para silenciar os críticos, e é uma hipocrisia gigantesca para eles que se dizem defensores da liberdade de expressão, mas o Noam Chomsky e o Glenn Greenwald defendem a legalidade desses partidos e eles não são nazistas, né? E é absolutamente possível você defender a legalidade de algo com o que você discorda. Eu, por exemplo, discordo completamente da ideologia liberal, mas não sou favorável à criminalização de partidos que defendem ideologia liberal. Então me parece absolutamente possível e tranquilo reconhecer que essas pessoas, o Glenn Greenwald, o Noam Chomsky, o Kim Kataguiri, que são pessoas muito diferentes, né? Muito diferentes, e o Monark, né? Não são nazistas no sentido de defender a ideologia nazista, mas fizeram apologia ao nazismo porque defenderam a legalização do nazismo. Apologia no sentido de defesa da existência do partido. E nesse particular, eles estão errados, porque o nazismo tem objetivos de, quando virar governo, fazer coisas que contrariam os nossos princípios constitucionais. A nossa Constituição veda, por exemplo, perseguição a grupos de determinadas religiões. Qualquer religião. Ninguém pode ser perseguido pela religião. O nazismo defende perseguir pessoas de uma determinada religião. A nossa Constituição veta completamente qualquer tipo de preconceito étnico ou racial. O nazismo tem como base estrutural o preconceito. Ou seja, o nazismo é a antítese de aspectos centrais da Constituição Federal Brasileira. Portanto, se um partido não pode virar governo, ele não pode existir. É isso que veta a possibilidade do partido nazista existir. Mas defender a legalização desse partido não necessariamente significa que todo mundo que defende concorda com essas ideias, né? Como eu dei o exemplo aqui, eu não concordo com nenhuma ideia liberal em relação à economia, mas não defendo a criminalização do Partido Liberal. Não é? Eu discordo radicalmente de outras tendências de direita, ultraconservadoras, por exemplo, mas não sou favorável a que tendências ultraconservadoras sejam transformadas em ilegais, embora eu discorde radicalmente delas. Todas as perspectivas que estão dentro da democracia e que podem ser contempladas ou não estão contrariando aspectos fundamentais da nossa Constituição, podem constituir partidos legais, já aquelas perspectivas que contrariam a Constituição não podem ser legais. Esse é um critério para mim muito claro. E a gente não precisa, né? A Márcia Tiburi, eu vou pegar aqui para vocês, a Márcia Tiburi diz mais ou menos a mesma coisa, né? Do Jean Willis, né? Ela diz assim: qual é o problema do argumento do Kim Kataguiri em relação à defesa do nazismo? Há uma falha de compreensão lógica relacionada às premissas e às conclusões do próprio raciocínio. Ninguém pode não defender algo que está a defender. Ou é burrice ou é astúcia. Qual será do deputado? Bem, ele defende a legalidade de um partido cuja ideologia ele discorda. Mas ele está errado na defesa da legalidade. É aí que ele erra, e foi isso que ele fez. O fato dele defender a legalidade não implica necessariamente que ele concorde com a... E eu esperaria que as pessoas compreendessem isso, né? Porque eu imagino que... eu espero que as pessoas defendam a legalidade da minha perspectiva, por exemplo, mesmo que não concordem com ela. Agora, o nazismo é diferente do comunismo, é diferente do socialismo democrático, é diferente. Ele é diferente porque ele defende, enquanto projeto de governo, coisas que contrariam aspectos fundamentais da nossa Constituição, e por isso ele não pode se tornar legal, porque ele não pode virar governo. Então, mesmo aqueles que discordam do nazismo erram
ao defender sua legalidade por esses motivos, por não reconhecer o problema constitucional que seria legalizar um partido como esse. Porque você admitiria que um partido pode desconstruir a sua própria Constituição. Ele pode ter como objetivo de governo desconstruir a sua Constituição. Isso, ao meu ver, isso sim, seria profundamente ilógico permitir isso, né? Mas enfim, eu sei que explicar nuances aqui no YouTube, às vezes as pessoas não gostam de análise nuançada, eu sei que às vezes as pessoas têm dificuldade com isso, mas eu posso, inclusive, me aprofundar nessa análise nuançada quando eu fizer um vídeo discordando do Glenn Greenwald. Glenn Greenwald, que obviamente não é nazista, né, obviamente não é nazista, e o Glenn Greenwald, inclusive, cita o Noam Chomsky, que também não é nazista, mas tanto no Glenn Greenwald quanto o Noam Chomsky erram, ao meu ver, gravemente ao examinar a questão do nazismo, ao não levar em conta a dimensão constitucional. E além de não levar em conta outros aspectos históricos, porque o que eles citam em relação à história tem questionamentos que eu vou fazer nesse vídeo sobre o Glenn Greenwald e sobre a posição dele. Espero que vocês assistam também. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve. Lembrando sempre que meu curso sobre George Orwell está com as inscrições abertas no comentário fixado. Um abraço, tem um link lá. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.